Fotógrafo trabalhando sozinho é um CLT sem direito nenhum. Fala galera, Christian da GoImage por aqui. Hoje o homem tá com a macaca, ele tá enlouquecido, gente. Como é que tá, Eduardo Vanassi? Tá tudo certo? Cara, eu tô naquelas, né, cara? O meu time não bateu a meta e o compromisso deles, né? Fico pensando, cara, será que quando eu e a minha esposa, a gente tem que fazer a hora extra e o time não tá pensando em fazer, alguma coisa tá muito errada no time. De repente tem que trocar todo mundo. Muito bem. E você, Lucas, tá tudo certo? Tudo certo, cara. Tudo certo. Não tá estressadão hoje? Não, hoje não. Às vezes a gente tá, mas hoje não. A vida não é perfeita, mas temos mais pra agradecer do que pra reclamar, cara. O que se faz com um time que não bate a meta? Porque sabe o que acontece? A galera da fotografia, pra você entender, galera, se você está sozinho, você só é um CLT sem direitos. Ponto. Não tem como fazer sucesso sendo fotógrafo sozinho. É impossível. É impossível. Ah, mas eu trabalho sozinho. Quanto é que tá sobrando? Menos que o Uber. Ninguém vem aqui falar isso, tá? Se você estivesse fazendo Uber daqui a pouco, tá sobrando 7, 8. O cara tá faturando 12. O cara que trabalha sozinho tá faturando de 8 a 12. Ponto. Sei. 99,9% de vocês. Ah, mas eu faturei 20. Daí no outro mês, para entregar esses 20, tu fatura 2. O cara não faz essa conta, né? Ah, eu faturei 25 agora em dezembro, beleza. Aí janeiro e fevereiro, o cara entra em depressão, trabalha domingo a domingo para conseguir entregar tudo que ele vendeu e fatura 4, 5 em janeiro e fevereiro. Se você tá sozinho, você é um CLT sem direito. Você não tem direito a férias, você não tem 13º, faz a conta aí, meu amigo. Faz a conta aí. Você é um CLT sem direito se você tá sozinho. Você só começa a ter a possibilidade de realmente ganhar dinheiro com fotografia quando você tem o primeiro bom colaborador. Pelo menos uma pessoa. Uma ou duas pessoas eu vejo que é o mundo onde a gente tem um fotógrafo livre para efetivamente ganhar dinheiro, né? Agora, esse papo me agrada muito, sabe por quê? Porque eu vivo isso diariamente, tá? O que se faz com o time quando não bate a meta? Me conta aí qual que é a tua percepção. Cara, a minha percepção é que tem uma coisa que muita gente não dá o devido valor, cara, e que é a parte mais importante do processo, né, da função de administrar, né, o gestor. A parte mais importante da função do gestor, para mim, é garantir que a cultura da empresa seja vivida todos os dias. Parte mais importante. Então, o que o cara faz? Quando ele fala em cultura, ele vai lá, põe no chat GPT, né? Aí, não, vou escrever aqui os meus valores, vou escrever... E ninguém vive porra nenhuma daquilo, ninguém consegue entender quais são os valores da empresa, no que a empresa acredita, que norte ela tem, né? Então, eu acho que o grande problema aí de quando a gente tem esse desalinhamento é uma falha na gestão, que não está conseguindo impor a cultura, porque a cultura da empresa ela precisa ser imposta. Enquanto gestor, a gente precisa entender que algumas coisas são inegociáveis, valores são inegociáveis. Por que a gente gosta de falar isso? Não. Na minha vida, os meus valores são inegociáveis. E na tua empresa, não. Na tua empresa, tu admite atraso. Na tua empresa, tu admite que as pessoas não se envolvam. Na tua empresa, tu admite que as pessoas sejam desinteressadas. Na tua empresa, tu admite que as pessoas não tratem bem um cliente. Ah, não, mas ele é muito novo. Sempre tem uma desculpa, né? O líder, sabe o que acontece? Ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre tem uma desculpa. Não, ele é muito novo. Não, mas é que ele não tá vivendo um bom momento na vida dele. Não, mas é que ela tem o noivo dela, que não sei o quê. Não, mas é que ele sempre tem. Não, mas passou por algo complicado. As pessoas não têm culpa. Não, o mundo não tá nem aí pra isso. Exatamente, exatamente. E quando a gente tem uma cultura forte, esse é o papel da cultura, você entender o que é a cultura dentro de uma empresa, a cultura tem que ser o norte, cara. Tem que ser o norte. Se a gente tem aqui dentro do nosso código de cultura que o cliente precisa estar apaixonado pela gente sempre, todos têm que viver isso. Eu, 100% das vezes que eu vou num cliente, eles validam e falam, o melhor investimento que a gente fez da parte de marketing é a agência do Vanassi. E os meus colaboradores têm que ter a mesma percepção. Eles têm que passar a mesma coisa para os clientes. Eu não admito que o cara chegue num cliente e que ele cumprimente, né? Chega, bom, não é assim que se cumprimenta o cliente, cara. Tu vai dar a mão pro cara, tu vai chamar o cara pelo nome. A gente precisa sair de um cliente com o cliente falando, nossa, como esse pessoal do Vanassi é educado, cara. Porque eu fui criado assim. Isso é um valor meu, então tem que ser um valor da minha empresa. Consegue entender onde eu quero chegar?
Não se negocia com essas coisas. Não se negocia. Então, se a pessoa não consegue viver esse valor, tu não vai conseguir mudar ela. Então, o que tu faz? Ou tu impõe, se ela não consegue, tu troca. Simples assim, troca. E a gente fica pensando, nossa, como é difícil encontrar. Mas daí eu pergunto, quantas entrevistas o fotógrafo fala? O cara fala que não tem ninguém para trabalhar, né? Quantas entrevistas o cara fez no mês passado? Pede para todo mundo que tá querendo contratar aí. A maioria vai dizer o quê? Nenhuma. Aí vai conseguir contratar como? Ah, não tem ninguém para trabalhar, mas quantas entrevistas você fez? Vanas, tem vários pontos aí que são importantes e a grande maioria eu preciso dizer que eu concordo, tá? Mas no final das contas sabe que a culpa é nossa, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu fico mais puto ainda. Tu tem que ficar puto mesmo, mas assim, cara, tu tá puto com o time, mas no fim tu tá puto mais é contigo. O que que acontece? A cultura ela tem que ser imposta. Aí eu até concordo, acho que... Só que o que acontece? Se a gente conseguir diminuir a distância entre o profissional que chega e a cultura que a gente quer aplicar, ela é melhor. Ou seja, a gente precisa ser muito mais criterioso na contratação, sabe? Uma das coisas que a gente vem tentando mudar, e aí sim preciso fazer um elogio aqui, também muito por conta da consultoria do Vanassi. Claro que a gente tem muita coisa aqui que a gente vem enrolando, né? Mas o Vanassi tem ajudado nesse processo. É a gente ser muito mais sangue no olho no comercial, sabe? Se tu pegar todas as nossas pessoas do comercial, todas elas são muito bem relacionadas, porque é algo que a gente gosta aqui. Só que ser bem relacionado faz parte da cultura. Uma coisa que tu falou aqui, eu peço para qualquer fotógrafo que está aqui nos assistindo, e inclusive se alguém estiver aqui na audiência que tenha vindo aqui na GoImage, pode falar sem medo nenhum. Se não foi bem atendido aqui, pode falar que vai ser bom até para que eu possa ver. Mas a maioria, pelo menos chegou para mim, todos, tá? Que vieram visitar, todos foram muito bem atendidos aqui, passando pela produção, todo mundo sorrindo, cumprimentando e sendo muito solícito, porque isso é algo que está na nossa cultura. Ser agressivo comercialmente já não é algo tão... Então, assim, se eu quero alguém mais agressivo no meu comercial, eu preciso colocar, assim, essa cultura, mas eu preciso contratar essa pessoa que ela seja mais... Eu não posso contratar uma pessoa que seja só tão bem relacionada. Eu preciso contratar uma pessoa que sim, seja bem relacionada, minimamente, né? Mas que ela tenha visão de negócio, cara. Então, talvez um pouco dos problemas do que a gente não consegue colocar na cultura esteja já na própria contratação. E vou te dizer, cara, para contratar não é fácil. Para contratar não tem sido fácil. Mesmo aqui a gente com o RH e fazendo uma seleção de inúmeros currículos, teve gente, cara, que para chegar e para trabalhar na área comercial, chegou 1 hora depois, desculpa o atraso. O Rafa nem atendeu, né? Mas como desculpa o atraso, meu irmão? Tu vem para a área comercial, desculpa o atraso. O Rafa disse, olha, eu vim aqui, vou te receber, mas eu não vou continuar com essa entrevista, tá? Porque não faz o menor sentido. No final das contas, cara, eu chego à conclusão que muito disso é assim, treina, treina, treina e troca. Já dizia o nosso grande amigo, o José Mauro Batista, que fazia o método 5-4-3-2-1 lá. Treina, treina e troca. Cara, não adianta, a gente tem que dar resultado, mas para diminuir... mas aí tem outras coisas, né, gente, que pro fotógrafo não se aplica, mas para aqui na empresa se aplica. A gente tem que medir turnover, tem que medir absenteísmo, tem que privilegiar algumas coisas nesse sentido para que os caras cheguem no horário, e a gente tem que cuidar porque turnover muito alto não tem uma questão de uma aplicabilidade de cultura na empresa, e isso é problemático. Ou seja, não é só treinar, treinar e trocar, porque o turnover aumenta, o custo aumenta e tu não consegue contratar. Cara, é um desafio. Mas para o fotógrafo, eu acho muito mais simples. Pelo amor de Deus, Cris, o fotógrafo, a maior parte deles, eles estão a uma pessoa de sair do CLT. Olha o que eu tô te falando. Ele é CLT. Você é fotógrafo, tá sozinho, você é CLT, cara. Que você não tem direito nenhum, você tá sobrando 7, eu sei o que você tá dizendo, você tá faturando 12, tá sobrando um 6, 7. É isso aí, a maioria, 99% é isso aí. Aí ele pensa, não, tá legal, porque se eu tivesse... Irmão, hoje você é outro profissional, entende? Hoje você é outro profissional. Se você tivesse numa empresa boa, era que você ia estar ganhando. E você ainda ia ter direito, entendeu? Então, cara, pensa no seguinte, você está uma pessoa boa de sair do CLT, porque ele vai ser o CLT e aí você efetivamente vira um empreendedor, entendeu? Eu sou CEO de mim mesmo. Cara, na boa, nem médico consegue isso, cara. Eu acho que, claro, a gente também tem que guardar as devidas proporções, né? Não necessariamente tem que ter a pessoa junto contigo, né?
Eu acho que tu pode ter também uma rede onde tu deixa ela tão bem feita que ela pode te auxiliar em vários momentos. E aí eu quero ouvir um pouco da opinião do Lucas. Tá com pessoas hoje? Como é que tá o teu negócio hoje em si? Antes de falar do meu negócio, eu queria só para finalizar essa questão da GoImage, cara. Muita gente, por que você trabalha com a GoImage? Eu posso falar que o produto é bom, eu posso falar que o sistema é o melhor, que não para de inovar. Mas eu digo para a pessoa, vai lá uma vez só. Vai lá na recepção, trocar uma ideia com a galera, uma única vez que você vai entender. E tu falou, Cris, de treina, treina, troca, treina, treina, troca. Eu admiro muito, eu aprendo muito com vocês, porque enfim, recentemente, pô, eu adoro ir na GoImage, né? É aqui perto pra mim, uma vez por semana, pelo menos, eu tô ali. E vamos lá, vamos levar pão de queijo, vamos levar, sei lá, vamos. Porque, cara, eu acho incrível como as pessoas estão leves, no meio da correria do trabalho, de bom humor, educadas. Sempre que eu saio, eu tenho aquela sensação de o que eu posso fazer por eles. Porque é tanta coisa, por exemplo, eu chego ali, troco uma ideia com o seu Antônio, quando, mas eu vim buscar no trabalho, a menina tá com a caixa pronta. Elas, não, vi que tu tinha chegado ali, já fui botando tudo aqui, já tá pronto no balcão, é só levar. E isso mesmo trocando ali, eu vejo que se mantém, sabe? E aí é um mérito de vocês também, porque isso só pode acontecer se for uma política da empresa, se for treinamento, se eu sei que por trás disso tem muito trabalho. Não é porque a gente está aqui, não é porque é a GoImage, mas todos os meus elogios da forma mais honesta possível. Me faz bem ir na GoImage. Obrigado, Lucas. A história do pão de queijo eu não tô sabendo, tá? Deve ter chegado, acho que deve ter caído no spam pra mim. Não, mas é que eu não queria atrapalhar a tua dieta, né? Ah, tá certo, tá certo. E, cara, sobre o meu negócio, enfim, já tive a oportunidade de viver diferentes modelos, né? Acho que não tem um modelo certo e errado. Mas hoje eu gosto de dizer que o meu modelo é de um fotógrafo sozinho com vários braços. Sozinho entre aspas, né? Sozinho porque eu tomo as decisões, porque eu tô aqui, enfim. Mas sempre vou ter os braços das pessoas que trabalham comigo nos eventos, que muitas vezes fazem coisas muito melhores do que eu. O braço de quem faz o tráfego, o braço de quem faz o conteúdo, o braço de quem faz o vídeo. O braço hoje das plataformas também, porque acho que esse braço não é só humano, são soluções que estão à nossa disposição. Então, para mim, para os meus objetivos de hoje, isso funciona muito bem. E nem discordo do que o Vanassi falou, são simplesmente coisas diferentes na minha visão. Mas é um sozinho entre aspas, porque eu vejo que tem muitos braços que fazem parte desse processo. Eu me conhecendo, tá? Christian, tu vai montar um negócio de fotografia e tu virou fotógrafo. Eu acho que, eu não sei se eu conseguiria trabalhar um mês sozinho, cara. Não sei se eu conseguiria, acho que não. Porque olhando pro negócio, cara, e olhando pela experiência também que a GoImage me trouxe, eu posso dizer que eu tive alguns pontos de virada aqui na empresa. Tô falando eu, mas em nome da empresa, tá? Por exemplo, quando a gente contratou a Amanda, por exemplo, foi o primeiro grande ponto de virada, cara. Cara, a mulher, ela controller, ela parte de contábil, a parte financeira, ela domina muitas léguas de distância a mais do que eu. Eu aprendi demais com ela. E a partir do momento que a gente descentralizou isso, claro, com controle, né? A questão toda é delegar de uma forma, mas a gente tem que entender que tem pessoas que vão resolver as coisas melhores do que nós. A gente tem que focar naquilo que a gente, de fato, é bom. E no caso do fotógrafo, na minha opinião, eu não delegaria a fotografia, obviamente, a parte comercial e as estratégias que envolveriam o marketing, sabe? Todo o resto, eu acho que eu conseguiria colocar para alguém, sabe? O apego à edição, o apego, sabe? Te digo, cara, que até a parte financeira, dependendo da situação, quando eu falo financeiro, é olhar para um fluxo de caixa, os pagamentos das contas, tarará, 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 talvez eu até deixasse, né? Mas eu acho que não precisaria, porque não tem uma robustez de negócio tão grande. Mas o fotógrafo, para poder faturar mais, na minha opinião, precisa obrigatoriamente ter funcionários. E para ter funcionários, tem que ter funcionários que se assemelhem a valores. Quando eu falo valores, não são competências. Eu botaria valores parecidos com aquilo que eu quero. Porque competências podem ser diferentes. Porque se eu sou muito criativo, eu tenho um outro funcionário muito criativo, talvez ele não seja o cara adequado para organizar a minha rotina, porque ele é muito criativo, ele vai se perder, vai ser um TDAH,
Tu entendeu? Se eu sou um cara muito cartesiano, muito metódico, muito técnico, talvez eu precise de uma pessoa criativa para poder dar esse toque de cuidar de um cenário de uma forma diferente, sabe? De ter o que a gente não tem, né? Exatamente. No caso da Amanda, outro grande ponto de virada, o Maurício. Cara, o Maurício está com a gente há 10 anos, quando o Maurício começou há 10, 12, sei lá, tá a vida toda aqui. Cara, eu não conseguiria nunca fazer o trabalho que o Maurício faz, cara, porque o cara, o bicho, ele tipo, ele cuida de toda a infra, todo. Eu preciso, para eu botar a GoImage onde eu quis colocar, eu, de novo, não eu, Christian, tá, para não parecer egocêntrico, mas eu e meus sócios, eu precisava de pessoas que fossem muito boas, muito melhores. Tem a Nairana, tem Gustavo, que passou por nós, ou seja, eu não sei o porquê, às vezes, o medo, porque não é, eu não vou gastar mais, eu vou faturar mais a partir do momento que eu consigo colocar alguém junto no meu time, né? Então me parece que é um pouco disso. Mas não que a missão seja fácil, né? Que tá aí o Vanassi que chegou loucaço, porque, cara, pessoas depende de serem constantemente motivadas e sabe, tu precisa botar a tua cultura e precisa botar a meta e os boletos chegam para ele e vão chegar pro fotógrafo. O risco é maior de quem tem o negócio, mas foi a vida que a gente escolheu. As possibilidades também são, né? Exatamente, então Eu tenho uma visão, cara, que muita gente olha para um negócio de fotografia, que é um negócio pequeno, um micro negócio, né? E ele fica buscando, ah, não, eu preciso que o meu negócio seja democrático, pessoas têm que ter voz. Cara, vamos lá, tá, gente? Desculpa, eu não quero parecer. Irmão, você não tem porte ainda para contratar profissionais que tenham condição. Uma coisa é pedir uma opinião, ver o que ele pensa e tal, mas tenham condição de te dar um norte de para onde o teu negócio tem que ir. Você não tem condição de contratar um profissional sênior. Você não tem condição de contratar um profissional para pagar, sei lá, 5, 6, 7 mil para botar para ajudar você, que diga para você o que fazer. Infelizmente, fotógrafo, você vai contratar alguém mais júnior, alguém, né, que... E você vai ter que entender, isso é uma coisa que as pessoas não falam, isso é uma coisa que você não vai ouvir em outro vídeo. Empresa pequena não precisa de liderança, empresa pequena precisa de comando. Você precisa de comando na sua empresa. Você é uma empresa pequena, você tem 1, 2, 3, 5 pessoas trabalhando com você, você precisa comandar. Você precisa se atualizar, você precisa ter orientação. Porque o problema é o cara querer comandar sem orientação nenhuma. Você precisa ter orientação do lugar certo. Por exemplo, você está fazendo uma mentoria com o Lucas, fazendo um... Cara, estou com uma pessoa sênior me orientando. Ali eu pego orientação. O seu time tem que ser comandado. Você não precisa de cabeça, você precisa de braço. Isso você não vai vir em lugar nenhum. Todo mundo fala, não, uma liderança participativa com uma menina de 17 anos. Como que você vai ter uma liderança participativa com uma menina que ela não entende que ela precisa tirar a coisa de cima da mesa para almoçar? Ela almoça com as coisas, ela almoça assim, ó, com tudo jogado em cima da mesa, o celular ela fica num canto na mesa para comer, para não tirar as coisas que estão em cima da mesa. Como que você vai ter alguma pessoa dessa sendo coparticipativa na sua administração? Isso não existe, cara. Você precisa de quê? Você precisa comandar essa pessoa. Você busca a orientação no lugar certo, que o fotógrafo não gosta, né? Não gosta de ter, ah, não vou fazer um curso, não vou fazer uma mentoria, eu acho que é dinheiro fora, né? Dinheiro fora. O negócio é gastar 40 mil numa câmera, né? Não dá para gastar 10 numa mentoria. O dinheiro fora na mentoria, né? É isso aí. Vai pensando nisso e continua CLT de luxo. E aí, esse é o ponto. Você precisa de um time pequeno, bem comandado. Você vai chegar um momento em que você vai poder ter pessoas que vão ser participativas com você do ponto de vista de gestão. Mas não é o momento. A maior parte de vocês não está nesse momento. Vocês estão no momento de quê? Vocês precisam de braço. Vocês precisam tirar da alçada de vocês coisas como edição. Sim, gente. Edição. Fotógrafo rico não edita. Fotógrafo rico não edita. Eu sei que tem gente que discorda, tem gente que pula. Se o teu maior diferencial é arrastar um slider pro lado, velho, desculpa, você não é fotógrafo. Esse é o diferencial. É isso mesmo que é o teu diferencial. É arrastar um slider pro lado. É isso? É isso? Então me desculpa, cara. Eu acho que o teu diferencial é o quê? É o teu atendimento, mais até do que a fotografia, meu irmão. É a maneira como você se relaciona com as pessoas e o resultado. Aquilo que vem da tua câmera. Agora, cara, edição, montar um álbum, isso pra mim é um absurdo. Não, montar a maneira que eu monto os meus álbuns, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Se você gasta mais de 1 hora pra montar um álbum, alguma coisa tá muito errada na tua vida, velho. Só que ninguém fala isso na internet. Todo mundo, não, a gente precisa entender. Irmão, que é isso, cara?
Então a tua fotografia, ela tá com problema. Eu concordo e vou te dizer mais, tá? Diria que assim, ó, a GoImage, ela tá, a gente tá com 60 pessoas aí no time, isso diretamente ligado, né? Se a gente for colocar, se eu fosse colocar, por exemplo, aí, ó, bom, eu tenho aí uma agência que é a Impact Doctor, que é a do Vanassi, e aí, cara, pô, a gente tá falando aí de quantas pessoas que estão envolvidas. Claro que não é diretamente com o nosso negócio, mas o que eu quero dizer é que a GoImage, ela acaba movimentando. Só aqui tem o Pedro, o host, eu, a Carol, mais pelo menos todo mês um editor de vídeo, mais um designer, mais a Bruna. Aqui pelo menos umas 8 ou 9 pessoas. Se eu for pegar o time de tecnologia, que é outra parada, né? Outra vertente, a gente movimenta muita gente, tá? O que eu quero dizer? Que mesmo assim, numa empresa que, óbvio, é desse tamanho, tá, gente? A gente tá falando do universo, uma empresa pequena, tá? A GoImage, por mais que seja uma empresa relevante a nível nacional, ela é uma empresa pequena, para um mercado pequeno, ultra nichado, né? Então, ela é uma empresa pequena. Mas mesmo assim, uma empresa do porte da GoImage ainda assim exige comando. Muitas vezes exige comando, porque a gente também já se perdeu na história de ir para os G4 da vida, para os starts da vida e achar que a empresa tem que ser uma empresa libertária, que a pessoa tem... Cara, caí em alguns erros aí, tá? E graças a Deus que veio uma profissional de RH e disse assim, Christian, tu tá fora da realidade. Ela já mais sênior, né? E é bom que trabalhar com pessoa mais sênior que ela te dá no meio, ela não quer saber se tu tá... E até porque a gente também tá preparado para receber a porrada, sabe? E, Christian, é o seguinte, ó, o que tu tá querendo assim, ó, tu tá querendo um negócio utópico e depois também tu não tem nem o básico bem feito. Eu digo, cara, adorei essa mulher, sabe? E aí ela começou a trabalhar também na parte do RH, só que também a gente perdeu um pouco a mão porque a gente começou a ter muito mais ouvidos da gestão, tá? Só que a gestão não estava preparada o suficiente também, porque não tinha a diretriz certa. Então, de novo, era erro nosso. Ou seja, a gente estava cobrando alguma coisa deles, a gente também não dava a diretriz e aquilo ficou um banzé, sabe? Aquela história de, então, precisou voltar a pegar a rédea. Chegou no momento que eu não podia, eu ficava inseguro de cobrar os meus, tipo assim, gerente ou coisa assim, eu pedi de forma um pouco mais veemente, porque aí tu tá sendo muito rude. Isso é um câncer na empresa, Cris. Uma empresa não... Gente, uma empresa não é uma democracia, velho. Exatamente. Eu mesmo fui para alguns lados que hoje repenso, tu entendeu? E já não são mais assim. Beleza. Dá um problema numa máquina ali, tá? O rapaz põe a mão lá no laser, não sei o que, e perde um dedo. A tua democracia aí, vocês vão dividir o valor da aposentadoria do cara? Vocês vão dividir isso? Tá? É uma democracia, né? A empresa é uma democracia. Aí vocês vão pegar, vão dividir o valor do que tem que pagar pro cara. Cris, se o ônus é meu, então pelo menos eu tenho que ter o direito de fazer a coisa funcionar do jeito que eu quero. Mas só para finalizar aqui, não o vídeo, mas só para fazer um comentário, porque agora eu lembrei, vai ter um workshop no dia 26 de agosto sobre iluminação e direção. E o Lucas, né, Lucas, se tiver essa disponibilidade de estar junto com a gente aí, por favor, né? Então, dia 26 de agosto aqui em Caxias do Sul, um workshop de iluminação e direção com profissionais incríveis, fora, né, os outros que vêm que você pode trocar uma ideia, como o Lucas, que provavelmente esteja lá junto com a gente, né, prestigiando o evento, enfim, no momento que for oportuno, pelo menos pro Happy Hour, Lucas, se puder, vai ser muito legal, cara, e não quer atrapalhar o teu dia, né, mas enfim, tu sabe que tu é bem-vindo, né. Então, se você é Prime 267 e se você não for Prime 467, esse é o valor, né, super econômico para você poder estudar e trocar uma ideia com grandes profissionais. Tudo isso é só para quem for Prime da GoImage. Se você não sabe o que é Prime, escaneie o QR Code, torne-se Prime e veja todas as vantagens que a gente tem para você. Mas assim, ó, chega um momento que tem umas coisas que a gente tem que meio que dar uma tapada de olho, tá? Porque senão o cara enlouquece, sabe? Se o cara for olhar todos os riscos inerentes do negócio, o que o fotógrafo tem que levar desse papo que a gente tá falando? Que contratar é necessário, tá? Contratar é necessário para que o seu negócio possa evoluir. Não vejo outra opção, cara. Não vejo outra opção. Senão eu acho que tu vai ficar limitado a um determinado faturamento. E ficou limitado esse faturamento, é muito arriscado, sabe? Eu acho que o negócio ele tem que ir prosperando até chegar num momento que, cara, beleza. Aí tu vai ter que tomar outras decisões. Ou eu monto uma equipe muito grande e vou para um negócio maior, daí tu vai também correr todos esses riscos. Ou entende, cara, aqui eu consigo faturar legal,
a roda tá girando, eu tenho 2, 3 funcionários, 1 funcionário e tal, mas isso tá me deixando... Agora, sozinho eu acho problemático. Eu acho que é muito fácil do cara dizer que a fotografia não dá certo, sabe? Dizer assim, não, a fotografia não dá dinheiro, né? Daí tu não vive de fotografia, tu sobrevive dela. Então eu acho que contratar faz total sentido. Só que ao contratar e começar a evoluir nesse aspecto, tem problemas que é os quais a gente está falando aqui, né? Que é a performance da equipe, é a dificuldade em contratar, a dificuldade em botar a cultura, é treinar e às vezes ter que trocar, e aí tu volta pro processo, sabe? É uma coisa assim que é pro fotógrafo entender. Eu acho que esse é o recado que fica, né? Cara, assim, ó, o resumo pro fotógrafo, né, Cris? Galera, eu dei números aqui hoje que ninguém faz isso, tá? Mas, irmão, acredita, eu já falei com mais de 7.000 fotógrafos, já tive alunos, tá? Sou muito amigo e tenho muito contato com o Kunz, tenho muito contato com o Lucas, com muitos mentores, tá? Então eu vou dar para vocês aqui. O que é um fotógrafo de sucesso, tá? Fotógrafo de sucesso é mais ou menos 300K por ano. Claro que muda. Banassi, se eu estiver no Nordeste, baixa um pouco. Se eu estiver em São Paulo, aumenta um pouco. Mas uma média do Brasil aí, entre 250 e 300K por ano, certo? Então a gente está falando aí 25 mil por mês. Esse é o fotógrafo de sucesso, vou falar aqui, ó, o fotógrafo que deu certo, razoável ali, né? O fotógrafo que está trabalhando lucrativo, tá? Desses 25, você vai ter que ter 2 pessoas trabalhando com você. É mais ou menos isso, certo? É mais ou menos isso. Vanassi, mas IA... Você vai ter que ter. IA não serve para você substituir funcionário. IA serve para você trabalhar melhor e aumentar a lucratividade, certo? Você vai precisar de gente, cara. Ainda precisa de gente. Por quê? Você demora um dia para responder um WhatsApp, meu irmão, ela já procurou outro fotógrafo, já fechou com o cara. Então tem muita coisa aí que você tem que pensar. Mas você vai precisar de mais ou menos isso. Eu tô falando aqui para você que se a tua operação for saudável, você recebendo um salário de uns 5 ou 6 mil, que eu acho que é um salário médio do fotógrafo brasileiro aí, já pagando você, ok? Pagando você, desses 25, vai ter que sobrar uns 25%, tá? Vai ter que sobrar no caixa da empresa, 25, 30%, já pagando o seu salário. É isso que você vai ter que contar. Então, eu tô falando aí que tem que sobrar mais uns 6, 7. Então, você ganha 5, 6, sobra mais 6, 7. Cara, essa é a matemática média da fotografia. Agora, se você for um cara que já tá beliscando lá o próximo passo, você tá com mais ou menos umas 4, 5 pessoas no time, e você tá faturando uns 50, 60 mil reais mensal. Você tá aí nos 600K, mais ou menos 700K ano, certo? Você é o cara que tá ali entre os 5% melhores fotógrafos do Brasil, no sentido de faturamento, não de trabalho, tá? Nesse caso aí, a gente já tá falando em você com salário de 10, 12, certo? E sobrando mais uns 15 no caixa da empresa. Porque o cara não faz essa conta, Cris. Ele não faz a conta que precisa sobrar alguma coisa no caixa da empresa. Por quê? Porque gente vai ser demitida, a câmera vai quebrar, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que... Por exemplo, carro. Carro, para mim, é um objeto de trabalho do fotógrafo. Você vai ter que trocar de carro, vai ter que fazer manutenção, vai ter uma série de coisas. Então, assim, usa esses números como base e pensa, qual é o meu próximo passo? Entendeu? Qual é o meu próximo passo dentro dessa escala? E assim, gente, acredita, tô trazendo para você aqui um número validado, um número que a gente vê no mercado hoje, a gente pegar aqui 2026, esses são os números que a gente vê dos fotógrafos que estão indo bem, que estão fazendo sucesso, para dar um norte para você. Adapta aí uns 20% para mais ou para menos, dependendo da sua região do Brasil. Mas não é metade, tá? Não é metade disso no Nordeste, eu tô te falando de 20%. E assim, não é o dobro também em São Paulo, 20, 30%, é mais ou menos isso que você tem que fazer. Se você gostou desse vídeo, né, sobre toda essa discussão polêmica, né, sobre contratar ou não, se você é um CLT, né, de luxo e que acaba não tendo direito nenhum, se você não contratou ainda por medo, enfim, né, essas são reflexões que a gente traz aqui no Papo Goimas. Se você gostou, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal para que a gente possa sempre trazer assuntos bem legais aqui para você. Não esqueça de entrar em goimage.com.br e ver toda a nossa linha de produtos, né, que isso vai fazer você vender muito mais, né, e poder demonstrar o seu portfólio, enfim, encantar o seu cliente da melhor forma. Tudo isso em goimage.com.br. Nos vemos no próximo Papo Goimage.